Eu vou mudar um pouco o clima das coisas e vou falar sobre uma palavra muito feia, um palavrão da língua portuguesa, uma ofensa muito grande. Então, se você tiver com criança, tape os ouvidos e os olhos, porque vai aparecer ali no telão. Uma palavra muito feia mesmo, é muito feia e muito pesada, que chama ingratidão. Ingratidão. Eu acho que você, talvez numa discussão, na rua, em algum lugar, alguém já te mandou, vai para um lugar tal, obscuro. Você falou assim, não vou, não foi, e ficou numa boa, certo? Beleza. Ou numa discussão mais acalorada, fizeram uma menção desonrosa à sua mãe, na hora você ficou irritado, você mandou a pessoa para aquele lugar obscuro, mas daí você lembrou que sua mãe não é nada daquilo e ficou numa boa também. Mas a ingratidão não passa tão rápido. É uma coisa que quando acontece com a gente, é uma coisa que demora para passar, demora para você digerir aquilo e as consequências você vai ainda colhendo com o tempo. Isso que eu vou narrar bem rapidamente aconteceu já mais de uma vez comigo, na minha vida, na minha longa história de vida, já aconteceu mais de uma vez. Um tempo atrás eu recebi um e-mail de um pastor amigo meu, de um outro país, falou assim, olha, estou com 2 pessoas da minha igreja aqui que estão se mudando para a sua cidade, será que você não recebe eles para mim, dar uma mão, eles estão precisando de ajuda e tal? Eu falei com a minha esposa e tal, falando, beleza. Recebemos eles na nossa casa, moraram junto com a gente durante alguns meses, ajudamos eles a arrumar emprego, a montar um apartamento, ajudamos um monte de coisa. E aí começaram a caminhar com outras pessoas que eram críticas à nossa igreja e tal. E eu sei que a história acabou, sabe como? Depois que estava tudo certo, essas pessoas nem falam mais com a gente hoje. Nem para agradecer, nem como amizade, sabe? Você cuidou, você ajudou, você deu comida, você deu tudo, né? Então isso é um negócio que fica no coração da gente mais tempo do que uma ofensa de trânsito ou alguma coisa assim. Você fala, puxa, mas o ser humano, aí você já generaliza, né? Não acredito mais no ser humano. Mas aí daqui a pouco você tem uma outra oportunidade de ajudar alguém e você ajuda. Porque, na verdade, nós acreditamos que o poder de Deus pode transformar pessoas. Então, a gente continua investindo na vida das pessoas. Isso não fez a gente parar de investir. Mas queria destacar para vocês isso. Talvez você tenha tido experiências assim, parecidas. Pessoas que você se dedicou, pessoas que talvez você casou, se casou, talvez pessoas que você tenha ajudado financeiramente, parentes, e aí que, de repente, viraram a cara para você e hoje nem te cumprimentam mais na rua, se você estiver num lado da calçada, eles vão para o outro. É uma coisa muito complicada isso que acontece. E a grande dificuldade é que, assim, ninguém que eu conheço, e eu conheço bastante gente, ninguém que eu conheço sente que é ingrato. Ninguém que eu conheço. Talvez até se for perguntar para essas pessoas que eu citei, eles não vão se acharem ingratos. Ninguém se sente, porque ingratidão você não consegue ver no espelho. É aquele tipo de coisa que você não consegue ver no espelho. Você até admite, por exemplo, eu sou um cara nervoso, eu fiquei com raiva, eu tive medo. Diversas situações você é capaz de admitir sob pressão. Mas eu nunca vi, em anos atendendo pessoas, alguém chegar aqui e falar assim, olha, o problema lá em casa é o seguinte, é que eu sou muito ingrato. Nunca ouvi isso. Espontaneamente, né? Talvez até se você conduzir, você pode chegar a essa conclusão. Mas ninguém assume que é ingrato. Porque às vezes ela pensa, ela se sente agradecido e ela acha que isso é suficiente. Então a palavrinha que contrasta com esse palavrão horroroso, é a palavra gratidão. E a gratidão, ela tem um efeito oposto da ingratidão. A gratidão, ela gera generosidade. Enquanto a ingratidão destrói relacionamentos. E aí é aquela hora agora do culto, que você dá um cutucão na pessoa que está ao seu lado, puxa, tá vendo? Fala para você, né?
Porque não é com você, né? É com alguém que está... Ou então você fala assim, pô, bem hoje o fulano não veio. Não é assim que a gente faz às vezes? Bem hoje, pô, meu pai tinha que estar aqui hoje. Não, minha filha tinha que estar aqui hoje. Não, alguém tinha que estar aqui hoje, não você, né? Porque é difícil a gente se sentir assim, ingrato. Bom, o grande problema é que você não sabe que isso está acontecendo. Porque você se sente grato, você não sabe, não sente que essa movimentação, essa mágoa, essas coisas que estão acontecendo com os outros, estão realmente acontecendo, porque você não se acha ingrato. Mas aí, nós vamos ler um trecho aqui hoje na Palavra de Deus, que o próprio Jesus fala sobre isso de uma forma brilhante, maravilhosa, e ele mostra para a gente a importância da gente ser grato, mas com uma clareza que talvez vocês nunca tenham escutado a Bíblia falando com isso com você, né? E a gente é ingrato sem querer com os mais diversos tipos de pessoas. Às vezes a gente é ingrato com os amigos, com os companheiros de trabalho, mas muitas vezes a gente é ingrato dentro da própria casa, com os pais, com os filhos, com o marido, com a esposa, com os líderes na igreja, com as pessoas que servem, com as pessoas que trabalham para você e com Deus. Muitas vezes nós somos ingratos com Deus. Então vamos direto no texto, porque a gente vai tirar bastante lições desse texto aqui, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 17, se você trouxe a sua Bíblia. Eu gostaria que você acompanhasse, anotasse algumas coisas na sua Bíblia. Se você não trouxe, os versículos serão projetados aí no telão também. Mas essa é uma passagem muito, muito interessante na vida de Jesus, que nos ensina muito sobre esse assunto. Versículo 11 do capítulo 17 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Aqui Lucas, que era muito detalhista, né? Ele só está dando uma perspectiva geográfica de onde Jesus estava, o que estava acontecendo ali. Jesus estava caminhando e passou na divisa dessas duas cidades. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a uma certa distância. Deixa eu explicar rapidamente o que significava isso à época. Lepra, naquele tempo, era uma doença terminal, sem tratamento, sem cura, e quando a pessoa ficava leprosa, o sacerdote da igreja, dos templos, ordenava que aquela pessoa deixasse a cidade, fosse morar fora dos portões da cidade, para morrer, ou para sobreviver mendigando, junto com outros leprosos, porque ninguém podia encostar nessas pessoas, nem conversar com elas. Era essa a regra à época, porque era contagiosa e era uma doença terminal. E, eventualmente, se alguém fosse curado, o sacerdote é que ia dizer se você está curado ou não está. Mas, enquanto isso, a pessoa tinha que ficar de longe. Então, esses sujeitos ficaram a certa distância, por isso que o versículo fala isso, eles tiveram que falar com Jesus gritando, porque eles não podiam se aproximar, eles eram proibidos de se aproximar. Versículo 3, e gritaram, portanto, em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Interessante que eles já chamaram Jesus de mestre, então eles já deviam ter ouvido falar de Jesus, das notícias sobre as curas milagrosas de Jesus, então eles já chamaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós, a gente está aqui abandonado pelas nossas famílias, morando nas montanhas, comendo as sobras que a gente encontra por aí, sem esperança nenhuma, por favor, tem piedade de nós. E Jesus responde de uma forma muito curiosa, típica de Jesus mesmo. Ele dá uma resposta bem direta, ele fala assim: ao vê-los, ele disse, Jesus, vão mostrar-se aos sacerdotes. Não era isso que eles queriam ouvir, né? Eles queriam ouvir Jesus falando assim: em nome meu mesmo, vocês estão curados, e a lepra já está indo embora agora. Alguma coisa assim eles queriam ouvir, né? Mas Jesus faz uma coisa diferente, ele fala: não, vão lá mostrar para os sacerdotes, porque era eles que iam avaliar. Mas a hora que Jesus falou isso, eles ainda estavam tomados pela lepra. Como assim a gente vai para lá? Jesus falou: olha, vocês me chamaram de mestre? Eu estou falando.
eu sou o mestre, então me obedeçam, vão lá se mostrar para os sacerdotes. Eles obedeceram e foram caminhando na direção do templo. O curioso é assim, eles não tinham nada para mostrar, né? Saíram da presença de Jesus do mesmo jeito que chegaram. Eles não tinham nada para mostrar, mas eles creram. E aí que a gente, às vezes, no linguajar evangélico, a gente fala em caminhar pela fé, né? Eles foram caminhando, crendo na palavra que Jesus tinha dado para eles. Vamos lá mostrar e provavelmente alguma coisa ia acontecer. E aí, o versículo termina assim: enquanto eles iam, foram purificados. À medida que eles iam caminhando, a pele ia se endireitando, milagrosamente a lepra começou a deixar o corpo deles, eles foram ficando limpos, e limpos à medida que eles iam caminhando, e Jesus estava fazendo milagre, com aqueles 10 leprosos que tinham deixado Jesus ali, e eles provavelmente ficaram alucinados com aquilo, né? Mas aí acontece uma coisa muito interessante que tem tudo a ver com a nossa palavra de hoje. Um deles, eram 10, um deles, quando viu que estava curado, voltou. Um deles voltou. Ele viu que as feridas tinham ido embora, ele já não estava mais mancando, ele decidiu voltar. E não voltou simplesmente, voltou louvando a Deus em alta voz. E o que ele fez? Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E aí tem um comentário curioso de Lucas, ele era samaritano. O que Lucas quer dizer com isso? Nem judeu ele era. Samaritano era um povo assim, povinho para os judeus. Era uma categoria menor de gente. Ele era um estrangeiro para os judeus. Então, por isso, esse comentário de Lucas aqui, ele era um samaritano. E aí Jesus faz uma pergunta que chama a nossa atenção. Jesus perguntou para ele: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Uai! A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas Jesus está, de certa forma, nos apresentando um conceito em relação a receber alguma coisa e agradecer, que é um ciclo que precisa ser fechado. De certa forma, Jesus está falando que tem alguma coisa faltando quando você recebe alguma coisa e não toma uma atitude. E o versículo 18 diz o seguinte: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Não dá um desconforto na gente, você lê um texto assim? Porque todos os 10 foram curados. Então vamos dizer que assim, numa leitura breve nossa, de cara a gente ia dizer assim, eu ia dizer pelo menos, talvez vocês também: pô, só tem um que é grato, 9 são ingratos. Aquela palavrinha, aquele palavrão que a gente falou no começo. Mas isso não é raro de acontecer com a gente, em relação a Deus e em relação às pessoas que nos cercam. Não é raro, não é difícil de acontecer a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente recebe alguma coisa de Deus, uma cura, uma bênção, uma solução de um problema, de um conflito familiar. E por quanto tempo a gente se sente grato a Deus? E o que a gente demonstra? Como a gente age quando Deus faz alguma coisa assim com a gente? Às vezes o marido voltou para casa depois de tanta oração, às vezes a cura de uma doença, às vezes alguém conseguiu engravidar depois de anos tentando, por claramente uma ação de Deus, e aí você segue e vai embora depois que conseguiu o presentinho. O milagre. Quando Deus atendeu a sua necessidade, agora hoje eu não vou na igreja, estou meio cansado, dor nas costas. Eu estou falando dor nas costas porque eu estou com dor nas costas. Hoje eu não vou na igreja porque por causa disso, por causa daquilo. Quando eu estiver bem, eu volto a dar o dízimo, no momento, não sei o quê, sei lá.
né? O que a gente argumenta? Mas depois de recebido a bênção, depois de Deus ter atuado claramente na sua vida, às vezes um curto período você já esquece daquilo. E isso é muito comum de acontecer. Então, se esse aqui não tivesse voltado, se esses 10%, né? Esse 10%, esse um leproso, se ele não tivesse voltado para falar com Jesus, essa história nem estaria aqui na Bíblia. Se um não tivesse tomado a atitude de voltar, a gente não estava nem falando sobre isso, porque não tinha nada o que falar sobre isso. Mas teve um que voltou. Teve um que voltou. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você responder rápido aí na sua cabeça. Pensa bem, se a gente tivesse condição de se transportar agora no tempo, e se a gente conseguisse chegar lá no templo, quando aqueles 9 leprosos estavam se chegando ao templo para se mostrarem para os sacerdotes, tá? Todos curados, os 9, porque o 10º não estava lá, ele estava lá com Jesus agradecendo. Aqueles 9 que estavam lá se mostrando para os sacerdotes, o que vocês acham? Vocês acham que eles se sentiam agradecidos pelo que Jesus tinha feito? Sim ou não? Não, sim ou não? Você acha que eles se sentiam gratos? Não estavam felizes? Estavam curados? Sim ou não? Estavam. Eu acho que estavam, eu acho que eles se sentiam. Se alguém perguntasse para eles, quem curou vocês? Ah, foi Jesus, aquele lá. Nossa, foi maravilhoso o que Jesus fez na minha vida. Nossa, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eles talvez estivessem se sentindo agradecidos, mas eles não agiram. Não tomaram, não fizeram gesto nenhum. Não fizeram. E Jesus, tanto que Jesus teve que perguntar, cadê os outros 9? Então, o que aconteceu com eles é que eles se sentiam gratos. Eles apenas não expressaram sua gratidão, não demonstraram sua gratidão. Talvez isso que aconteça conosco nos nossos relacionamentos com as pessoas, no nosso trabalho, nas nossas casas, na igreja e no nosso relacionamento com Deus. Talvez seja isso que aconteça. Você se sente grato. Você está cheio de gratidão dentro do seu coração, mas você não toma nenhum gesto para demonstrar isso. Você não demonstra essa gratidão. Então, aprenda uma coisa, que a gratidão não demonstrada, ela comunica ingratidão. Não é isso que Jesus perguntou? Ué, cadê os 9? Só um voltou para agradecer? É Jesus falando, gente. Imagina. Jesus está falando, ué, só um voltou? Quer dizer, a gratidão que não é expressada, demonstrada, ela passa, ela comunica ingratidão. Passa como ingratidão. Os leprosos chegaram lá, se mostraram para os sacerdotes e provavelmente eles saíram dali e foram comemorar, né? Pela primeira vez eles podiam voltar para a casa deles, para a família deles, fazer um churrasquinho na laje, jogar um futebol com a turma. Eles estavam super felizes, mas seguiram em frente, não voltaram para agradecer. Bola para frente, pô, agora já estou bem, até me sinto grato, mas bola para frente, vamos seguir adiante. Mas Jesus está perguntando, mas não eram 10? Cadê os 9? A gratidão não demonstrada em atitudes, ela é uma forma de rejeição. A gratidão não demonstrada em atitudes é uma forma de rejeição. Deixa eu contar mais uma historinha. Hoje, estou almoçando lá na casa da minha sogra. E isso já deve ter acontecido inúmeras vezes na sua casa. E a minha sogra resolveu fazer como é que chama? Yakisoba. Yakisoba. Primeira vez que ela foi fazer yakisoba. Foi no mercado, comprou as 3 carnes, comprou os legumes, não sei o que, acordou hoje, não sei que hora da manhã, juntou tudo, cozinhou. Foi verdade? Ela que narrou isso tudo pra gente. E foi lá e fez e tal. Aí chegamos lá para almoçar, aquela coisa bonita lá, ela pediu para eu misturar, eu misturei, arrumei lá e comemos, estava uma delícia. Eu fiquei quietinho na mesa, esperando quem que ia fazer o primeiro comentário, né? Pô, que comida gostosa e tal. Fiquei quietinho esperando.
Aí, daqui a pouco ela falou assim, vocês não sabem o trabalho que deu isso aí. Por quê? Porque a pessoa fica esperando. Isso já deve ter acontecido na sua casa, né? Sua mulher fez um jantar para alguém, aí foi lá, jantou todo mundo, aí ninguém comentou nada da comida. Não foi o caso hoje, aí todo mundo começou a falar, nossa, estava uma delícia e tal. Mas já aconteceu, né? Sua esposa cozinhou, fez tudo bonitinho e tal, aí ninguém fala nada. Aí acaba o jantar, os visitantes vão embora, sua mulher está lá lavando louça, né? Aí você não sabe o que está acontecendo, né? Amor, aconteceu alguma coisa? Nada não. Né? Nada não, vai falar o quê? Nada não. O que aconteceu? Não foi reconhecido o que ela fez, o trabalho que ela fez. Quer dizer, ela estava se sentindo rejeitada, não é verdade? Isso acontece com a gente, homem também. Eu estou ouvindo o riso da minha filha, assim. Às vezes você se sente meio caixa eletrônico dos filhos. Sabia? Pai, um lanchinho aqui. Pai, não sei o quê, precisa, não, pai. Às vezes você se sente assim também. Às vezes a gente, né, você é maduro, tal, você está acima do bem e do mal, não está nada. Às vezes você quer obrigado, uma demonstração de gratidão. Então, a gratidão não expressa, ela não existe. A gratidão não expressa, não expressada, não demonstrada, ela não existe. Não adianta nada você se sentir grato. Não muda absolutamente nada. Aqueles leprosos, os 9, se sentiram gratos. Mas Jesus falou, cadê eles? Por que não voltaram? Então, para piorar tudo, gratidão não expressa ou não expressada é o mesmo que ingratidão. Ela demonstra ingratidão. A Bíblia diz também, e eu falei aqui no começo, que a palavrinha gratidão, ela causa um efeito exatamente oposto ao da ingratidão. Enquanto a ingratidão magoa, deixa marcas, provoca brigas, separações e discussões e traumas, enquanto a ingratidão faz isso, a gratidão, ela só acrescenta na sua vida. Porque generosidade gera generosidade. Não é verdade que talvez em algum momento da sua vida você resolveu ajudar alguém, aí, sei lá, está ajudando com alimento e tal, e aí a pessoa é ingrata, daqui a pouco você vai desistindo, daqui a pouco você não está ajudando mais. Faltou aquele fechar aquele ciclo. Mas não é verdade que o contrário também é verdadeiro? Quando você está ajudando alguém, a pessoa é grata e te agradece, aí você quer ajudar mais, você quer ajudar cada vez mais. Porque é um ciclo. E a gratidão gera isso. Então, a gratidão gera isso espiritualmente também em relação a você e Deus. A gratidão também gera isso. A gratidão, diz o salmista Davi, no Salmo 100, ela abre as portas do céu com Deus. Vamos ler lá um trechinho bem rapidinho do Salmo 100? Reconheçam que Ele é o nosso Deus, reconheçam que Ele é o nosso Deus. Entrem por suas portas com ações de graças. Em seus átrios, que são átrios? Átrios era o lugar principal do templo, mais sagrado. Entrem nos seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. A gratidão gera generosidade até dos céus em relação a gente. Abre as portas dos céus. Você quer ter acesso a Deus? Você quer que as portas do céu sejam abertas, as janelas do céu sejam abertas sobre a sua vida e as bênçãos? A gratidão abre portas com Deus, como abre portas no nosso dia a dia também, no nosso relacionamento com as pessoas. Mas não apenas palavras, principalmente atitudes. Aquele leproso, ele teve que abandonar o caminho dele, ele sabia que ele tinha que ir lá no sacerdote, para o sacerdote liberar ele, para ele conviver com a família. Mas ele decidiu, falou, não, é mais importante eu voltar, agradecer a Jesus, depois eu vou lá falar com o sacerdote. Atitudes de gratidão abrem porta na terra e no céu.
Quem você tem rejeitado por não demonstrar a sua gratidão? Enquanto eu falava, alguém veio à sua mente? Talvez seu pai, sua mãe, seu líder, porque eu não falei. Gratidão não demonstrada, ela passa para o outro, comunica rejeição. Então, quem você tem rejeitado por não ter atos de gratidão, ações de gratidão? Quem veio à sua mente? Será que alguém que convive muito próximo de você, quem sabe um líder seu, uma pessoa que trabalha com você, sua mãe, seu pai, seu filho, um irmão da igreja, alguém do seu grupo pequeno, um líder? Quem que vem à sua mente quando o assunto é esse? Mas se eu te perguntar, se você for honesto, você vai falar, não, mas nossa, olha, eu sou muito grato pelo que aquela pessoa me fez. Se você falar isso para mim, eu vou te perguntar, mas a pessoa sabe disso? O que você fez? O que você fez? Não, mas olha, eu sinto. Não, o que você fez? Seja um daqueles 10, seja aquele que volta, que age, que faz alguma coisa. E principalmente, como nós lemos aqui no Salmo, em relação a Deus. Quantas coisas nós temos hoje, por mais que talvez alguns estão com a conta negativa, outros não estão com a saúde tão bem, alguns estão com problemas aqui no relacionamento, etc. Mas quantas coisas, se a gente for pensar hoje, a gente tem para agradecer. Nós estamos aqui, mal ou bem, com dor nas costas ou sem dor nas costas, nós estamos aqui, respirando, conversando, falando, vivendo. Quantas coisas a gente tem para agradecer a Deus? E o que você tem feito para demonstrar a sua gratidão a Deus? Se você se recusar a fazer isso, sabe o que acontece? É assim que as pessoas se tornam arrogantes. As pessoas se tornam arrogantes porque elas deixam de ser gratas. Então, assim, a pessoa faz porque é minha obrigação. Ele é meu pai mesmo, ele tem que fazer. Ele é meu líder, ele tem que fazer porque ele é meu líder. Ele é meu patrão, ele precisa fazer isso para mim. E aí você vai se tornando arrogante quando você caminha nesse sentido. Minha pergunta é, será que você tem rejeitado ou demonstrado ingratidão, mesmo que o seu coração seja diferente? O que será que você poderia fazer hoje, saindo daqui, ao entrar no seu carro? Será que tem alguém ali dentro do seu carro que mereceria um muito obrigado? Amor, deixa que eu lavo a louça hoje, a hora que eu chegar em agradecimento à janta que você fez. Não sei, a quem você deveria ter um gesto de gratidão? E principalmente, para a gente encerrar esse assunto, como que a gente está em relação a Deus? Quais os gestos de gratidão a Deus nós temos feito? As ações de graça, coisas que podem ser vistas, percebidas, sentidas. O que a gente tem feito? Por Deus, pela obra de Deus, pelo reino de Deus? Será que você já conseguiu essa bênção? Aí você já... não preciso me envolver mais tanto, ou, sei lá, já está na hora de eu procurar um outro lugar, que não faça pressão. A gente não faz pressão. Não sei. Cada pessoa é um universo. O que Deus está mostrando para você agora, ou vai te mostrar nesses dias, que você poderia demonstrar um pouco mais de gratidão pelo que Ele tem feito para você? Vamos mudar isso? Vamos mudar esse ciclo, vamos colocar a palavra muito obrigado nas nossas vidas, todos os dias, para que a gratidão gere cada vez mais generosidade em nós. Vamos fazer isso em nome de Jesus? Então, muito obrigado. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, pela Tua palavra, que escrita há 2000 anos, ainda fala tão forte
e é tão penetrante no meu coração e nos nossos corações. Que sejamos, Senhor Deus, a partir de hoje, pessoas mais agradecidas, que tenhamos atitudes de gratidão dentro da nossa própria casa, com as pessoas que mais amamos, mas que esquecemos de demonstrar isso com palavras e com gestos. E principalmente, Deus, que o nosso coração seja um coração grato ao que o Senhor tem nos dado, Pai. Que a gente não fique focando só nas dificuldades, mas que a gente se lembre todo dia do que o Senhor tem dado por nós a cada manhã. O fato de sairmos da cama, termos um emprego, termos uma família, são centenas de coisas, Senhor Deus, que com um pouquinho de sensibilidade a gente pode se lembrar de agradecer todos os dias. Então toca o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos, para que a gente transforme essa realidade, Senhor Deus. Que a gente, com a nossa gratidão, a gente possa gerar cada vez mais generosidade no coração das outras pessoas também, e pelo Teu poder, que a gente possa mudar nossa comunidade, nossa cidade e o nosso país. Eu creio no Teu poder para isso. E é por isso que eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.